Agora, olha o que é interessante para mim, que tem um contrato, 60 prestações com uma empresa, sei lá, vocês assinaram um contrato de adesão aqui com o CEUB, né? Vão ficar 5 anos, todo mês lá pagando. Não deve ter uma cláusula dessa, não tem, mas supondo que tivesse. Não compensaria pra gente, desde a primeira vez que a gente fosse cobrado, já ter a declaração da nulidade com força de coisa julgada? É o melhor, não é? Para isso serve a ação declaratória incidental. Então, se eu quiser proteger essa prejudicial aqui com coisa julgada, eu vou usar essa figura chamada ação declaratória incidental. É o artigo logo em seguida, 470. Dá uma lida aí. O de cima fala, não faz coisa julgada, a questão prejudicial decidida incidentalmente em curso do processo. Faz, todavia, coisa julgada, a resolução da questão prejudicial, se o autor a requerer, não é isso? Se a parte a requerer, o juiz for competente em razão da matéria, ou seja, se o juiz for absolutamente competente, né, é muito forte isso, e constituir pressuposto necessário para o fundamento da causa. Claro, se é a questão prejudicial, é um pressuposto necessário, tá? Então, se eu quiser, a regra qual é? Solução de prejudicial não faz coisa julgada. Mas se eu quiser que faça, tem como? Tem como. Utilizando a ação declaratória incidental. Nessa ação declaratória, como eu falo que é ação, eu estou exercendo aquele direito subjetivo, público, autônomo, abstrato, de provocar a atividade jurisdicional. Se é declaratória, o juiz vai afirmar, não é? E por que ela é incidental? Porque ela vem no curso do processo, ela incide no curso do processo, tá? Só que ela não tem muita formalidade não, basta que você requeira a título de ação declaratória incidental que a prejudicial seja coberta pelo manto da coisa julgada. Vamos agora entender a ação declaratória incidental. Eu estou indo de trás, lá do final para o começo. Se vocês entenderam a prejudicial, entenderam que o julgamento da prejudicial pode influenciar o julgamento de mérito e que se o juiz decide isso só vale para aquele processo, não vai ser protegido pela coisa julgada, mas que se eu quiser coisa julgada eu tenho uma forma, vamos agora olhar a forma, tá? Primeira coisa, existe ação declaratória? Eu posso provocar o judiciário só para declarar alguma coisa? O que vocês acham? Vamos lá olhar o artigo 3º do CPC. É o terceiro? Acho que é o terceiro. Fala assim, o interesse do autor... É o terceiro? Quarto. O interesse do autor poderá limitar-se à declaração da existência ou inexistência do direito, tá? Esse artigo 4º está dizendo o quê? Que existe ação meramente declaratória. Uma ação não precisa necessariamente, a sentença não tem que ter necessariamente um comando impositivo, faça ou deixe de fazer. Porque lá atrás, em TGP vocês devem ter estudado isso, lá atrás se discutia, o que foi? Os dois começaram a rir ao mesmo tempo. O que tem, Estevão? Você... Tá. O Estevão que pegou TGP com vocês, né? Tá certo. Mas olha só, existe essa discussão porque... Mas vamos pensar, se a gente fala em processo tendo litígio, tendo lide, pretensão e resistência, declaração, onde é que está a resistência? Então, no nosso processo civil, o legislador entendeu que era necessário você colocar no código que é possível o interesse se limitar a uma declaração. Quero que declare. Que é para não ter essa discussão de, mas, peraí... adequação, cabimento, utilidade, tá? Essa discussão com relação à existência ou não de resistência à pretensão. Agora olha o artigo 5º, o que fala? O 4º autoriza a ação declaratória. O artigo 5º, o que diz aí? Se o processo se tornar litigiosa relação jurídica de existência ou inexistência, depender do julgamento da lei. Segura aí, só um segundo. Sublinha aí. Relação jurídica de cuja existência ou inexistência depender o julgamento da lide. Está no artigo 5º do CPC. Sublinha esse pedacinho que eu falei.
relação jurídica de cuja existência ou inexistência depender o julgamento da lide. Eu estou ditando assim porque tem gente sem o código para copiar. O que vocês acham que é essa parte que eu chamei a atenção? O que isso aí a gente pode ter como definição? Definição do quê? Aqui, ó. Definição de questão prejudicial. Olha para cá, por exemplo. No curso do processo, surgiu uma questão e essa relação jurídica, que a existência ou inexistência dessa nulidade ou de um contrato, o reconhecimento disso ou do não disso, da não existência disso, depende do julgamento da lide, não depende? Isso é prejudicial. Basicamente, vem uma ação de cobrança com um cheque lá. Eu digo, eu não assinei esse cheque. Se eu não assinei o cheque, nunca existiu relação jurídica. Concordam? Entre mim e o autor? Ali é uma assinatura falsa. Então, peraí, assinou ou não assinou? Vamos ver. Vamos fazer uma prova pericial no cheque. Essa questão, assinou ou não assinou, é a questão prejudicial. A existência ou a inexistência dela vai influenciar o julgamento da lide, tá? Então, por isso que eu estou falando para vocês sublinharem e anotarem do lado aí. Prejudicial. Agora vamos reler. Se no curso do processo surgir uma questão prejudicial, vamos pular, vamos ler dessa forma o artigo 5º. Se no curso do processo surgir uma questão prejudicial, o que acontece? Qualquer das partes poderá requerer que o juiz a declare por sentença. Perceberam a diferença? Se o juiz declarar a solução da prejudicial por sentença, se é sentença, vai sofrer os efeitos da coisa julgada. Ficou mais claro agora? Artigo 5º, tá? Aqui, artigo 5º. Esse tudo que eu sublinhei, vocês podem ler trocando por prejudicial. Se no curso do processo surgir uma questão prejudicial, qualquer das partes, ele fala ou falou o autor? Qualquer das partes poderá requerer que o juiz a declare por sentença. Vamos voltar lá no artigo que a gente leu, 470? Vou anotar aqui, 469, não faz coisa julgada. Prejudicial não faz coisa julgada, né? 469, 3. 470, ele diz, faz se... O que fala no 470? Faz, todavia, coisa julgada se requerer. Esse requerer, o legislador não botou nada entre parênteses, não? Aí, artigo 5º e 325. Tá entre parênteses, não tá? Esses parênteses não são da editora, esses parênteses são do legislador. O que o legislador está dizendo? Se o autor, se a parte requerer como? Aí ele diz, vá para o artigo 5º. O que o artigo 5º diz? Que se requerer que seja proferida por sentença, o juiz pode fazer. Em cima do artigo 5º tem escrito ação declaratória incidental? Não. Mas em cima do outro artigo, 325, tem. Vamos lá para o 325 agora, que vocês agora vão lembrar. Foi aquela providência preliminar que eu pulei, ó, antes da prova. Lembra que a gente estava aqui do 323, aí cheguei no 324, a gente falou de defesa de mérito indireta, preliminar de contestação, pulem o 325, depois da prova a gente conversa. É essa providência. O que fala aí o 325? Contestando o réu direito constitucionalmente competido, o autor poderá requerer no prazo de 10 dias sobre o juiz proferir sentença incidente. Se a declaração da existência da inexistência do direito depender, tudo embaixo da multa. Viram aí de novo? Se quiser sublinhar a ideia do se da declaração da existência ou inexistência do direito depender o julgamento da lide, isso aí de novo o que é? Questão prejudicial. Então o que está dizendo aí como providência preliminar? Se na contestação o réu questionar o fundamento da ação, o direito que o autor indica como fundamento, trazendo uma questão prejudicial, o que o juiz vai fazer? Vai dar oportunidade para o autor, se quiser no prazo de 10 dias, fazer o quê?